gente, voltei para falar para vocês como foram mais duas rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino, a 12ª e a 13ª. Lembrando que nessa primeira fase, os 8 melhores times se classificam e são apenas 15 rodadas. Então assim, a gente tá chegando na reta final. Abrindo a 12ª rodada, teve goleada do Grêmio, que fez o time subir na tabela. O destaque vai para Laís, que marcou 2 gols pro time gaúcho. Soraya até balançou as redes, mas não deu pro Napoli. Final de jogo, Grêmio 5 e Napoli 1. O Bahia perdeu mais uma. Depois de uma falha, a Larissa abriu o placar pro Avaí Kinderman e a Zóio consagrou a vitória por 2-0. O Botafogo e o São José ficaram no empate por 1-1, ruim para as duas equipes. O Flamengo conseguiu uma vitória muito importante diante do Cruzeiro e foi de virada. O time mineiro abriu o placar com a Rebeca depois de uma boa jogada. No início do segundo tempo, o Fla descontou de cabeça com a Jaiane depois de um cruzamento. E a virada veio a partir de uma cobrança de falta com a Sorriso. A Ana Clara não perdeu a oportunidade e fechou o placar em 2-1 para o Flamengo. Outro empate por 1-1, dessa vez entre Real Brasília e Minas Brasília. Camila Pini fez um golaço e deixou o Real na frente. Nenê marcou no segundo tempo e deixou tudo igual. A Ferroviária conseguiu um ótimo resultado contra o Santos e encostou de vez no G4. Luana abriu o placar para as guerreiras grenás, Aline ampliou e o Santos descontou com a Bruninha. Placar final: Ferroviária 2, Santos 1. Palmeiras venceu o Internacional, mas foi um placar bem apertado. Otília marcou 2 vezes para o Palmeiras e a Fabi Simões também, só que pelo Inter. Mas a artilheira Bia Zanerato também marcou, fechando o resultado e somando mais 3 pontos para o Alviverde. Palmeiras 3, Inter 2. Para fechar essa rodada, teve clássico entre São Paulo e Corinthians e a equipe alvinegra levou a melhor. Depois de um bolão, Duda abriu o placar para o São Paulo. Andressinha deixou tudo igual e a Gabi Nunes virou para o Corinthians, que segue líder. A 13ª rodada mudou um pouco o G4 e agora faltam apenas 2 jogos pra gente descobrir quais são as 8 equipes que passam para a próxima fase. E essa rodada foi bem fraca de gols e teve só vitória por placar apertado. Primeiro clássico da rodada, Flamengo e Botafogo ficaram só no empate. Logo no início do jogo, Kellen abriu o placar para o Alvinegro, mas ainda no primeiro tempo, o Flamengo empatou com a Darlene em uma cobrança de pênalti. O Botafogo não tem mais chances de classificação. E agora, o Flamengo precisa vencer as 2 partidas que restam e torcer para o Avaí Kinderman tropeçar. No clássico entre Palmeiras e São Paulo, também terminou tudo igual. Carol abriu o placar para o tricolor, mas logo depois, no fim do primeiro tempo, Duda Santos deixou tudo igual. Placar final: São Paulo 1, Palmeiras também 1. Quem mandou bem foi o Avaí Kinderman, que venceu o Santos por 2-1. Com isso, a equipe se garantiu na 8ª colocação e está avançando de fase. Todos os gols saíram ainda no primeiro tempo. O Avaí Kinderman abriu 2-0 com um gol contra e ampliou a vantagem com a Lelê. O Santos diminuiu com a Sole James. O Bahia perdeu mais uma e dessa vez a derrota veio bem no finalzinho do jogo. Nenê marcou para o Minas Brasília, garantiu os 3 pontos, mas o time não tem mais chances de se classificar. O Internacional conseguiu uma vitória importante e agora a equipe está empatada com o mesmo número de pontos do Santos e do Grêmio. Depois de um contra-ataque, Mileninha abriu o placar para o Inter. Fabi Simões aumentou a vantagem, tudo isso no primeiro tempo. Na segunda etapa, o São José diminuiu com a Cici, mas não foi suficiente. As coloradas venceram por 2-1. A Ferroviária tropeçou e desperdiçou a chance de dormir no G4. O Grêmio abriu o placar com a Rafa Leves. A Ferroviária empatou com a Luana, mas a Maiara, de pênalti,
virou pro Clube Gaúcho. Grêmio 2, Ferroviária 1. Rolou mais uma vitória do Corinthians, que segue líder isolado da competição. O time paulista marcou 2 gols nos primeiros 10 minutos da partida, com a Gabi Portillo e a Gabi Nunes, e com isso garantiu mais uma vitória. Ainda teve o Cruzeiro diminuindo com a Duda em uma cobrança de pênalti, mas o placar final ficou 2-1 pro Timão. E pra fechar, o terceiro empate por 1-1 da rodada. Pamela abriu o placar pro Napoli, mas a Petra deixou tudo igual. Napoli 1, Real Brasília também 1. Agora vamos falar do que interessa. Quem ainda está brigando por uma vaga na próxima fase? Bom, como restam apenas 2 jogos, são apenas 6 pontos a serem conquistados. 8 equipes se classificam e, matematicamente falando, resta apenas uma vaga. O Avaí Kinderman depende só dele para ficar com a 8ª colocação. Já o Flamengo e o Real Brasília precisam vencer as 2 partidas e ainda torcerem para o Avaí tropeçar. Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Internacional, São Paulo e Ferroviária já estão garantidos na próxima fase. A Bia Zanerato do Palmeiras segue na frente da artilharia com 11 gols marcados, seguida pela Duda do São Paulo, que marcou 8 vezes. E aí, o seu time vai avançar de fase? Então, fica ligadinho nesses 2 jogos que faltam, se inscreve aqui no canal do torcedores.com, que aí você não vai perder nada do que acontece no Campeonato Brasileiro Feminino.